Olá, sou Carlos McCord, um amigo de Jesus Cristo. Eu estou aqui no espaço do Instituto Jesus Cristo, um lugar para amigos de Jesus. Amigos que querem ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, repartir Jesus, para viver em união com o Pai, Filho e Espírito Santo. Esse espaço é um espaço para a gente realmente considerar o que é o caminho, que é Cristo, que é esse caminho. Estamos lendo do livro devocional do Stanley Jones, agora para a semana 2, segunda-feira. Semana 2, segunda-feira, dia 8 de janeiro. Tá bom, deixa eu ler o trecho aqui, o título, depois um trecho da Bíblia. Estamos descobrindo como não devemos viver? Nossa experiência no mundo pode ser essa experiência? Estamos descobrindo como não devemos viver neste mundo? Ele recomenda que a gente leia Mateus 7, 24 a 27. Deixa eu ler essas palavras de Jesus no finzinho do Sermão do Monte. Jesus está falando. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus nos alerta, ele ensina para nós. Tem o caminho maiúsculo que Deus criou para o ser humano viver em um caminho para ele andar e viver bem. E tem um outro caminho, que não é o caminho certo. E a instabilidade vem desse caminho que não funciona. A estabilidade, a paz, solidez vem do caminho maiúsculo. É isso que Stanley Jones está mostrando para nós. Então vamos ler agora a devocional dele para esse dia. Vimos ontem que existe uma lei escrita em todos os seres, que pode ser cristã, e que a lei é parte integrante da nossa composição humana. Não será claro de imediato, mas se revelará aos poucos e se tornará o fato mais importante da vida. É verdade? É verdade. Toda a vida se reduz a apenas duas coisas: o caminho, maiúsculo, letra C, ou o não caminho, minúsculo. E esse fato do caminho e o não caminho é inerente a toda situação e a tudo. Toda a vida se torna uma escolha entre o caminho, maiúsculo, e o não caminho. E essa escolha se apresenta a nós em cada pensamento, em cada ato, em cada sentimento, na verdade, toda vez que fazemos algo. O caminho cristão é sempre o certo e o caminho não cristão é sempre o errado. E isso se refere a indivíduos e nações, dos menores aos maiores, para indivíduos e nações, para Deus e para a humanidade em todas as circunstâncias concebíveis no céu e na terra. Existem apenas duas coisas: o caminho, maiúsculo, e o não caminho, minúsculo.
E o caminho cristão é sempre o caminho. E o caminho não cristão é sempre o não caminho, sem exceções. Será que isso é verdade? Será que foi assim que Deus nos criou? Se isso é a verdade, então se trata de uma grande verdade. Ao lado disso, único fato. Se for um fato, todas as demais coisas se tornam insignificantes. Certo líder hindu disse no final do meu discurso: se o que o orador disse esta noite não é verdade, não importa. Mas se for verdade, então nada mais importa. Se o caminho cristão é um entre muitos caminhos, você pode tomá-lo ou deixá-lo, e nada demais acontecerá. Ele realmente não importa. Mas se for verdade, se for o caminho maiúsculo, então nada mais importa. Essa é a única coisa na vida com a qual temos que concordar. Do contrário, a vida estará arruinada. Os seres humanos estão, em grande medida, tentando o experimento de como não se deve viver. Os ratos, em experimentos científicos, aprendem o caminho que leva ao queijo por meio de um labirinto de caminhos, descobrindo que, quando colocam a cabeça no caminho errado, recebem um choque elétrico no focinho. Somente o caminho correto está livre de choques. Os seres humanos estão no processo de descobrir como não devem viver. Estamos pondo o nariz em caminhos que não são o caminho e estamos nos machucando. Algum dia tentaremos o caminho maiúsculo. Aí ele ora: ó Deus, na verdade estou descobrindo como não devo viver. Estou correndo por caminhos que me deixam frustrado, exausto e machucado. Ajuda-me a encontrar o caminho maiúsculo. Pois ao encontrar o caminho, eu devo te encontrar. E eu te encontrarei. Amém. Afirmação do dia. Aprendi a mais amarga lição de como não devo viver. Estou aprendendo a melhor lição de como devo viver. Que lindo, que profundidade. Temos que ouvir essas perguntas, essas declarações e ter uma certeza que é assim que funciona o universo. Talvez você estranha a ideia de chamar tudo cristão ou não cristão, porque na nossa cabeça, quando a gente fala do cristianismo, nós estamos tentando pensar em igrejas, instituições, obras sociais, que a gente usa para descrever o cristianismo. Mas quando ele está falando do caminho maiúsculo, ele não está falando de um sistema. Ele está falando da fonte, da voz, que criou tudo que se vê, que está mantendo tudo que existe até hoje. Ele está achando isso cristianismo. Aquilo que nasce em Cristo e apoiado pelo próprio Cristo eternamente. Ele não está falando de um sistema que está competindo com outros sistemas. Ele está dizendo que só tem uma coisa, ou uma vida, ou um caminho, ou uma verdade que pode funcionar. E a gente está nesse mundo desde o tempo do Jardim de Éden. É interessante que quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim de Éden, ele disse para eles: vocês podem cultivar tudo que você não criou. Eu estou dando para vocês uma oportunidade de andar no caminho, o caminho da voz da criação, a voz do meu filho, Jesus. Mas ele disse: tome cuidado, porque se você comer da árvore do bem e do mal, esse é o caminho errado. E você vai se machucar. Até ele falou em termos assim:
vocês vão morrer. Não vai funcionar de jeito nenhum. Interessante também, em Gênesis capítulo 4, quando a gente vê Caim e Abel, fica muito claro que a escolha de Abel, Deus disse, caminho. Letra maiúsculo. Mas quando ele viu Caim, ele disse, eu rejeito esse caminho minúsculo. Você tem que me trazer uma oferta de vida, de sangue. Então é interessante que a Bíblia inteira nos leva a perceber que Deus sempre está tentando levar a gente até andar no caminho. Mas o mundo jaz no maligno e ele é mentiroso. Agora, quando chegamos nos Salmos, a gente lê aquele Salmo número 1, que fala que a pessoa que medita na lei de dia e noite, essa pessoa é bem-sucedida. Ela está no caminho da letra maiúsculo do caminho. Quando a gente lê Salmo 23, a gente vê Davi falando do caminho estreito e da justiça, e que Deus vai nos apoiar, e o nosso fim na nossa existência é em alegria na presença de Deus. Mas no Sermão do Monte, Jesus fala 9 vezes, bem-aventurados, 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 bem apoiados, bem apoiados, bem apoiados. Ele expulsa o nosso medo, ele disse, olha, aqui é o caminho maiúsculo, eu, Jesus. Pensem nessas coisas. Eu acho tão interessante como a Bíblia inteira, ela combina exatamente com ele está dizendo, mas também a minha vida nesse mundo atual também está me ensinando que tem lugar onde eu vou, se eu fizer um erro de escolher o caminho errado, eu vou me machucar. E pior do que isso, eu vou machucar outras pessoas. Pensem nessas coisas. É uma boa maneira de começar essa semana. Que Deus te abençoe. Continua sendo cada vez mais um amigo de Jesus Cristo.